você quiser começar, Cacau, fazendo favor para mim. Bem, bom dia a todos. Hoje nós temos uma presença ilustre, que é a professora Joana Marci, e nós estamos aqui, eu estou coordenando o SIC junto com a professora Flávia Mirá, e vou passar a palavra para a professora Joana para que ela se apresente. Boa tarde a todos, um grande prazer para mim estar aqui nessa atividade virtual. Eu sou médica neonatologista aqui no Johns Hopkins All Children's Hospital, é um braço do Johns Hopkins aqui na Flórida, o único hospital que eles têm fora de Baltimore. E eu tenho minha formação em medicina, fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz residência médica em pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão. E depois eu repeti o processo de residência na Universidade de Miami, no Hospital Jackson Memorial Hospital. Então, eu fiz 3 anos de pediatria lá e completei meu treinamento com 3 anos de neonatologia. E me envolvi em educação médica ao longo da minha carreira. Eu já estou aqui nessa instituição, foi meu primeiro emprego depois que eu me graduei no fellowship. Eu já estou aqui fazem 13 anos nesse hospital e a minha carreira tem sido em educação médica. Eu atualmente sou diretora do programa de fellowship da neonatologia aqui na instituição. E vou falar um pouquinho com vocês sobre a simulação realística em formação de profissionais de saúde. Eu não sou expert em simulação, eu tenho a formação de simulação pelo que me foi proporcionado aqui na instituição, mas eu não tenho isso como o foco da minha carreira. Eu faço bastante simulação e trabalho bastante isso inserido no contexto da educação médica. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos anos. O objetivo, então, dessa atividade hoje é entender um pouco mais sobre o uso da simulação realística dentro do contexto da educação médica do século XXI, entender sobre as teorias do aprendizado adulto e como isso interfere na metodologia de simulação, e, através de dividir um pouco do que a gente faz aqui, queria que vocês obtivessem insights em como desenvolver um currículo educacional para profissionais de saúde utilizando a simulação realística. A simulação em medicina, ela já é data de muitos séculos. Existem achados de populações que já utilizavam essas esculturas em pedras sobre modelos de doenças do corpo humano. Mas durante as últimas 2 décadas houve um progresso muito intenso em termos de tecnologia e técnicas educacionais que utilizam a simulação. Tem muita opção de simulação, a gente tem realidade virtual, simuladores de alta complexidade e situações de simulação para cirurgia. Então, eu não conheço tudo que existe, mas existem várias publicações que estão disponíveis. Essa newsletter da Anesthesia Patient Safety Foundation, de junho de 2021, trata bastante sobre o histórico da simulação na medicina. Achei uma publicação bem interessante de ler. Aqui, eu coloquei para vocês aqui o Harvey. O Harvey é um modelo de simulação de doenças cardiovasculares que foi criado na Universidade de Miami em 1968. E essa foi a minha primeira atividade de simulação. Essa foto aqui que eu tenho é do meu treinamento em Miami, quando eu era estudante de medicina ainda, que eu estava no internato, enfim, passar 3 meses aqui nos Estados Unidos. E esse simulador é um dos modelos pioneiros dentro da simulação médica e muito utilizado até hoje lá, nesse mesmo esquema, porque tem bastante interação com sopros cardíacos e doenças cardiovasculares em si. É um programa muito legal de participar. Então, para inserir a simulação nesse contexto, eu queria falar um pouquinho sobre a reforma da educação médica. No começo do século XX, a Association of American Medical Colleges, a American Medical Association Council on Medical Education, solicitou da Carnegie Foundation for Advancement of Teaching, que é uma instituição de desenvolvimento de educação em si,
que analisasse como que estava a situação das escolas de medicina nos Estados Unidos. Utilizando o modelo, então, da faculdade de Harvard e da faculdade do Johns Hopkins, eles estavam identificando que as escolas de medicina estavam insatisfatórias, porque, na época, o ensino médico não seguia um modelo científico estandarizado para a admissão dos estudantes, e a escola, na maioria, era de propriedade de médicos e tinham esse padrão de aprendiz, e não seguiam nenhum padrão específico. Então, o Flexner, que era um educador, não era médico, mas ele tinha um irmão na Faculdade de Medicina de Hopkins, passou a estudar o modelo e propôs, em 1910, o que a gente chama de Revolução Flexneriana. Essa revolução, ela trouxe certos conceitos que guiaram o ensino da medicina por muitos e muitos anos. Eu acho que eu fui educada com esse modelo, e é um modelo que estandarizou, então, o processo de admissão nas escolas, o currículo, a acreditação, e trouxe essa integração da ciência e da pesquisa para dentro dos hospitais escola, e o hospital escola era o modelo de ensino, onde os professores das faculdades eram o modelo profissional, que era como o modelo ideal de profissional. E então foi introduzido o pensamento científico, a metodologia científica, e os professores com treinamento em ciência que deveriam então serem os educadores. No entanto, no curso dos anos, né, a tecnologia, a internet, a globalização, tudo isso trouxe demandas e necessidades diferentes, e hoje em dia a gente tem o paciente como um consumidor, e isso daí mudou bastante a maneira com que a medicina ela é esperada da população. Além disso, existiram essas duas publicações no ano de 1999 e 2001 sobre o fato que errar é humano, e o outro livro sobre a qualidade no sistema de saúde. Essas duas publicações foram da National Academy of Science, National Academy of Engineering, Institute of Medicine e National Research Council, e elas trouxeram para a sociedade um novo modelo de entrega de saúde no século XXI, que priorizava, então, a saúde de maneira segura, efetiva, focada no paciente como um membro ativo da decisão de que deve ser feito para ele mesmo. A medicina deveria ser entregue de uma maneira eficiente, em tempo hábil e igual para todos os pacientes, sem diferença de raça ou classe econômica, e isso tudo é o que se preconiza hoje em dia de como deve ser entregue a saúde. Então, mais uma vez, a Carnegie Foundation for Advancement of Teaching foi solicitada a estudar o que era a situação das escolas de medicina, e dessa vez eles identificaram um grupo de pessoas que estudaram aproximadamente 11 escolas de medicina dos Estados Unidos entre os anos de 2006 e 2007, e esse grupo entrevistou, então, estudantes, residentes, professores, os chefes de divisão, diretores de programas educacionais e os CEOs das instituições de saúde, e também fizeram uma vasta revisão da literatura em educação médica, buscando por que era inovador, o que poderia trazer um conceito diferente de entrega da medicina. Esse estudo foi publicado num livro que se chama Educating Physicians, e um resumo desses achados está publicado na revista Lancet e na Academic Medicine, que é uma publicação da AAMC. Então, para quem tiver mais interesse em ler exatamente o que está escrito lá, é bem longa a publicação, mas vale a pena. Então, diante desse novo modelo, o que eles identificaram como a chamada para a reforma do ensino médico e das residências, que a estandarização do processo deveria ser, então, em função dos desfechos, dos resultados, das competências que o médico deveria ter, e individualização do ensino para chegar a esses resultados de uma maneira mais efetiva.
A integração, então, da ciência básica e clínica, ela deve ser de uma maneira que a ciência é inserida no contexto clínico e o contexto clínico é inserido na ciência básica, com aprendizado interdisciplinar envolvendo outras profissões e identificando o papel do médico como um profissional que vai atuar não só na entrega da saúde para um paciente específico, mas que vai auxiliar também na educação da população, na educação dos próximos profissionais, na construção da ciência e dos avanços da ciência no campo da medicina, e também a advocacia para os pacientes, para a melhoria das condições dos sistemas de saúde. O hábito de questionamento vem como com toda a força no sentido de se questionar a qualidade do serviço oferecido, a segurança para os pacientes e os protocolos de cuidado, então, como uma maneira de trazer a ciência para os cuidados à beira do leito. E, como identidade profissional, se identifica com a necessidade da ética, da comunicação como um fator muito importante na entrega dessa saúde segura e eficiente, e a competência cultural, envolvendo, então, a identificação de fatores culturais como interferindo na saúde das pessoas. E colaboração também como um fator-chave para o sucesso da entrega da medicina. Então, a partir desses conceitos, dessas novas diretrizes, as instituições de acreditação aqui dos Estados Unidos definiram os domínios da educação médica, que tem a ver com o conhecimento cognitivo, a abordagem de equipes que cuidam de pacientes, profissionalismo, avaliações 360 graus, que incluem não só uma avaliação do preceptor em relação ao aluno, mas também dos seus colegas, dos seus pacientes e dos profissionais que interagem com ele. O conceito de segurança e qualidade, um balanço maior entre serviço oferecido pelos estudantes ou residentes versus as experiências educacionais, e o bem-estar, né, que também com as horas, regulação das horas e todas essas regulamentações para que a pessoa tenha bem-estar físico e mental. E em relação às competências, então, o que se quer para um estudante médico, um residente, é que ele tenha condições de proporcionar cuidado ao paciente, que tenha o conhecimento médico, que tenha habilidades de comunicação interpessoal, profissionalismo, e essa prática que está sempre buscando melhorias e entendimento dos sistemas de entrega de saúde, seja ele no âmbito hospitalar ou no âmbito da comunidade ou até no âmbito ambulatorial. Então, como que a gente vai chegar a educar essa nova geração? Como que a gente vai garantir que o ensino seja efetivo? Aí entra esses conceitos de educação baseada em evidência. Então, assim como a ciência nos traz a evidência necessária para a gente praticar a medicina de qualidade, a gente também precisa entender sobre o que é a evidência de o que é o ensino de qualidade, como que a gente traz isso para maior efetividade do aprendiz. Alguns conceitos têm sido colocados para a gente entender melhor o ensino, e esses conceitos de Malcolm Knowles, que foi introduzido antes dele, mas que foi popularizado a partir de 1980, é o conceito da andragogia, que é o ensino do adulto, versus pedagogia, que é o ensino das crianças. Então, esse seria o fundamento para o aprendizado adulto. E ele não definiu isso, mas ele popularizou esse conceito de que o adulto ele tem um aprendizado que é autodirecionado e autônomo, ele utiliza conhecimentos e experiências de vida na sua construção, ele é voltado para os objetivos e relevância, né? Tem que ter um problema centrado em problemas e resolução de problemas. Ele valoriza bastante a praticalidade do conhecimento e encoraja a colaboração. Esse diagrama aqui, essa pirâmide, que chama Bloom's Taxonomy, ela aborda os diferentes níveis de habilidades cognitivas que a gente pode alcançar. Então, na base da pirâmide está o conhecimento, aquilo que você sabe como uma verdade. Em seguida vem a compreensão desse conhecimento, depois a aplicação, você é capaz de saber e aplicar o conhecimento, você analisa,
sintetiza, avalia e passa a criar a aplicação desse conhecimento de uma maneira inovativa diante dessa análise toda que você é capaz. Para chegar nesse topo, que é a criação, a gente tem várias metodologias que podem ser aplicadas. Então, aqui a gente tem uma outra pirâmide, que é a pirâmide do que funciona melhor. Então, de acordo com estudos e publicações, a gente sabe que o ensino ativo ele é o mais efetivo, ele é você ensinar os outros, preparar uma aula e passar o conhecimento para outra pessoa, tem um maior nível de retenção da habilidade cognitiva, você praticar fazendo e depois fazer discussões em grupo. E o ensino passivo, que tem um pouco menos de eficácia em estabelecer o conhecimento, seria pela demonstração audiovisual, leitura e, por último, as aulas. Então, a gente tem um modelo de educação que é bem focado em aulas, e esse não seria o método de maior retenção. Então, a gente tem que mudar um pouco essa pirâmide para praticar mais o ensino ativo. Então, o objetivo final é que o médico, né, o profissional da saúde que está envolvido, que tem essa ideia de lifelong learning, que é você estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre buscando conhecimento e as novidades. Isso aí seria o que a gente quer inserir na mentalidade do estudante de qualquer profissão da saúde, de que esse estudo contínuo é necessário para a gente manter a qualidade. Esse outro diagrama aqui, ele fala sobre o Kolb's Experiential Cycle. E esse conceito, ele é a base da educação em simulação. Então, o que a gente vê aqui é uma experiência concreta que a gente passa, né, que a gente vive. Você tem os seus sentimentos em relação àquela experiência, você reflete e observa o que foi a ação que você fez, o que foi a experiência, depois faz uma abstração conceitual, um pensamento de verificar se aquela experiência, se aquelas atitudes que você teve são as atitudes ideais, e depois a oportunidade de experimentar novamente através de uma repetição da atividade, ou então você praticar a atividade no paciente real, quando a situação vier novamente para ser experimentada. Então, em tudo, esse conceito de NOLS, na prática, ele evidencia as sessões educacionais com a necessidade de se estabelecer um ambiente de aprendizado que seja seguro, que tenha um clima de colaboração, a necessidade de uma socialização, as pessoas precisam se conhecer e antes de engajar na atividade de aprendizado, e essa visualização, esse entendimento do que é a expectativa da pessoa que está para aprender e os seus interesses específicos, ajuda então ao educador a engajar o estudante em cada processo do aprendizado. E tendo em vista um plano de ensino individualizado que leva em consideração esses interesses individuais das pessoas ou dos grupos de pessoas para adaptar o ensino de acordo com os objetivos de cada um. Então, a gente encoraja o estudante a tomar controle da sua educação e o educador levar em consideração isso para construir qualquer atividade. Então, a gente sempre parte de um princípio de um objetivo, onde a gente quer chegar, o tipo de atividade, o método de ensino que vai ser aplicado e o processo de avaliação desse método, verificando se os resultados foram atingidos e, então, fazendo ajustes à atividade de acordo com esses resultados. E tendo sempre em mente que os adultos aprendem sabendo o porquê, então, determinando o porquê que você está tendo que aprender aquilo, fazendo, então, as atividades, ao invés de memorizar, e resolvendo problemas. Isso é a maneira mais efetiva de acordo com os princípios de Knowles.
A simulação, ela entra nesse contexto como um exemplo de aprendizado ativo. Então, ela não é uma única atividade de aprendizado ativo, mas ela faz uma boa... ela coleta todos esses princípios através das suas atividades. Simulação, então, para profissionais da saúde, o que é recomendado é que ela deva ser utilizada como complemento às atividades e experiências com o paciente. Ela não substitui o atendimento ou a interação com a interferência da realidade, né, do que é o contato com o paciente, e ela deve ser integrada às atividades de um currículo que já está em andamento, um currículo já planejado, e tendo, então, a atividade da simulação com objetivos específicos para atender aquele currículo que já existe. Então, melhores resultados são obtidos quando a atividade se torna parte de um currículo existente e não como uma atividade isolada ou extraordinária que que não vai estar inserida num objetivo maior de aprendizado. O processo de implementação dessa integração no currículo, ele requer bastante planejamento, então você tem que avaliar o currículo, determinar onde a simulação vai ser incluída para atingir esses objetivos de ensino que o educador quer chegar. Deve ser feita uma avaliação dos recursos necessários em relação aos recursos disponíveis, né? Nem sempre a gente tem todo um laboratório de simulação para fazer uma determinada atividade. E, mais uma vez, a avaliação contínua da atividade e dos resultados obtidos. Em relação à equipe, para montar todo esse sistema, para fazer esse planejamento, a gente conta com a participação de um educador, que seria, então, um diretor de programa, ou um diretor da residência, ou o próprio coordenador de curso de medicina, que vai inserir essas atividades dentro do contexto, um diretor de curso, que vai estar participando da atividade no momento que ela está ocorrendo, e muitas vezes a gente inclui um expert de conteúdo, seria um especialista ou uma pessoa que entende do conteúdo a ser ensinado, que vai proporcionar a melhor discussão, e um técnico de simulação, que seria, então, uma pessoa que está responsável pela parte técnica de organização do cenário e do equipamento. Nem sempre a gente tem todos esses elementos, mas diante dos recursos existentes, a gente pode adaptar. Como que a gente vai desenvolver esse currículo? Então, mais uma vez, a gente tem que ter o planejamento, né? Fazer o desenho do currículo, o conteúdo a ser ensinado, o tipo de estudante que vai estar participando, se é diante de um curso de medicina, ou farmácia, ou enfermagem, qual é a disciplina que ele vai estar incorporando, o nível dos estudantes, né? O nível de que ano que eles estão participando, e o que é o plano individualizado de acordo com aquele grupo de pessoas, grupos menores em geral. Tem sempre uma correlação com alguma atividade didática, né? Se tem algum vídeo ou alguma aula prévia. Inserção de protocolos, às vezes você quer apenas ensinar um protocolo que está sendo feito na instituição e precisa que as pessoas entendam sobre o protocolo, os guidelines. E aí monta o cenário e uma parte bem importante também é treinamento dos docentes. Quem vai fazer essa atividade precisa estar sabendo de como que ela é feita e quais são os princípios de simulação que devem ser respeitados. A logística da atividade em si e, por último, a avaliação dos resultados educacionais. Então, aqui eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui no nosso programa. O design do currículo ele é todo baseado no American Board of Pediatrics, e eles têm essa website onde tem, nos últimos 2 a 3 anos, foi publicado o que a gente chama de Entrustable Professional Activity for Subspecialties. Isso a gente chama de EPA, e isso aí delineia não só as atividades profissionais de todos os pediatras, mas também de cada subespecialidade da pediatria. Isso não está disponível só para pediatria, as especialidades médicas de adultos também tem, cada entidade profissional tem os seus EPAs, e isso está se disseminando
examinando. Então, você clica aqui e descobre o que é que você tem que ensinar em termos de comunicação, em termos de profissionalismo, em termos de currículo em si, de cada subespecialidade. Aqui, para neonatologia, a gente tem 5 EPAs e abordam, então, aqui, como vocês podem ver, manejo de pacientes com doenças comuns, agudo e crônico, doenças mais complexas, doenças cirúrgicas e reanimação e estabilização de neonatos com doenças mais graves, e também o manejo de sistemas de cuidado neonatal, que são as UTIs, os níveis de cuidados e todas essas regulamentações que guiam a nossa profissão. Então, a gente baseia a formulação do currículo da neonatologia nessas diretrizes da ABP. A gente montou, então, um currículo longitudinal e eu vou explicar para vocês como que a gente fez. Então, o nosso bloco de introdução, que seria as primeiras 4 semanas do programa de treinamento, são 3 anos de treinamento de neonatologia, a gente tem esse bootcamp, que é uma atividade de 3 dias, e o currículo todo, ele utiliza atividades de simulação para a gente introduzir o residente nas práticas neonatais antes de entrar na UTI. Então, os procedimentos básicos neonatais são cobertos ali, reanimação na sala de parto, as emergências neonatais mais comuns, como conduzir uma consulta pré-natal para diagnósticos pré-natais e como fazer comunicação de diagnóstico ou notícia ruim. Então, esses 3 dias, a gente tem a utilização de recursos online que estão disponíveis, tem diversos vídeos que falam, então, sobre colocação de linha umbilical de emergência, colocação de linha umbilical eletiva, intubação intratraqueal, mas também outros sites, como o New England Journal of Medicine, também tem vídeos abordando outras especialidades e medicina de adulto. Então, tem vários, hoje em dia tem vários vídeos que são muito bem feitos e validados, que podem ser utilizados para ensinar procedimentos. Aí a gente coloca, então, os residentes para fazer a colocação de linha umbilical, a gente tem os manequins, a gente tem a situação de simulação, onde eles têm que aplicar a linha umbilical de maneira de emergência. Aqui a gente tem uma atividade de intraóssea, e aqui de colocação de dreno torácico, a gente utiliza esse material biológico, que é um filhote de porco que vem embalado a vácuo. A gente ordena isso pelo correio, tem laboratórios que vendem esse tipo de material. E aqui a atividade com os atores, onde a gente apresenta, então, a oportunidade deles praticarem a conversa com os pais, né, e com entrega de notícia ruim. Então, todas as atividades são inseridas dentro de um contexto que a gente tem uma atividade didática, a gente tem uma breve discussão, e aí entra na parte prática. Para todas as atividades, a gente estabeleceu esse master plan e, seguido, então, do bootcamp, que são esses 3 dias, os fellows passam a ter as atividades clínicas e, ao longo dos 3 anos, a gente colocou em prática esse currículo longitudinal, onde o primeiro bloco, então, ele aborda emergências neonatais. Então, a gente tem aqui enterocolite necrotizante, convulsão, sepsis e choque, e pneumotórax, todos esses cenários que foram construídos ao longo de vários anos. A gente tem, dentro desses cenários, os objetivos, a gente tem o currículo em si, o que é que ele vai ter, se vai ter uma atividade didática antes ou não, se vai direto, então, para a atividade de simulação. A atividade de simulação é muito boa para treinamento em equipes. Então, o que seria uma equipe? Equipe é um grupo de pessoas trabalhando juntos, com papéis específicos e com esse objetivo comum. No entanto, dentro de uma equipe, a gente tem pessoas com pensamentos, comportamentos, sentimentos diversos, e o que a gente quer é que haja uma integração que vai resultar no melhor resultado para o paciente. Então, há que ter uma coordenação de esforços bem intensa, uma troca dinâmica de conhecimentos e recursos,
e a capacidade de adaptação das ações de acordo com o que está acontecendo no ambiente e na situação. Essa atividade em equipe ela é chave na segurança dos pacientes. A gente sabe que, de acordo com os reportes da Joint Commission, aproximadamente 70% dos casos de eventos sentinela, que são erros ou próximo ao erro, são em função de problemas de comunicação. Então, instituições e organizações que têm alta confiabilidade, eles têm o trabalho em equipe como uma prioridade, esse treinamento em trabalho em equipe, para garantir a maior segurança dos usuários. Então, a aviação, a energia nuclear e a saúde é uma dessas organizações que precisa trabalhar em treinar os seus componentes para poder ter melhores resultados. O que a gente faz muito aqui também é a educação interprofissional. Eu tenho particular interesse em desenvolver cada vez mais isso, porque trabalhando na UTI a gente tem muita atividade em equipe e muitas vezes a comunicação é difícil porque as profissões elas estão sendo treinadas em separadas, né? A gente não sabe como que é o ensino da faculdade de enfermagem, de farmácia. Para cada reanimação que a gente tem na UTI, a gente tem um farmacêutico que está ali dedicado a só fazer as misturas de medicação e proporcionar as doses corretas. As enfermeiras administram a droga. Então, a gente treinar esses profissionais já desde a graduação para ter um maior entendimento da comunicação é fundamental para a gente ter melhores resultados. Então, essas atividades interprofissionais, elas contêm estudantes de 2 ou mais profissões que vão aprender juntos sobre o papel de cada um. É a cultura do trabalho em equipe e para cada estudante existe, então, uma agenda educacional que é a mesma, né, a mesma atividade. No entanto, os objetivos de aprendizado são diferentes. E quem define isso são os educadores das determinadas profissões para saber o que é que eles têm que aprender para poder trabalhar em equipe de maneira mais efetiva e diminuindo as barreiras de comunicação e de interação que existem entre as profissões. Esse trabalho multidisciplinar, ele está tem muita ênfase atualmente, porque cada vez mais a gente está lidando com doenças mais crônicas, mais complexas, e você contar com a ajuda de profissionais que são experts em cada área é fundamental para a melhor qualidade do paciente. A gente tem que contar com nutricionista, com fisioterapeutas, isso é importante que a gente consiga falar um com o outro para entender melhor o que é que está sendo identificado no paciente e tipo de tratamento que é melhor. O bloco 2, a gente foca, então, no Neonatal Resuscitation in Crisis Resource Management, que é exatamente isso, treinamento das equipes. Os nossos cenários, então, são de atendimento de sala de parto com doenças específicas, por exemplo, hérnia diafragmática, o atendimento ao recém-nascido de muito baixo peso, que é menos de 1.000 gramas, que são bebês bem específicos, gastrosquise, onfalocele, às vezes massas de teratoma ou massas grandes que os bebês nascem, e os pacientes bebês hidrópicos, que são também um outro grupo que às vezes tem que botar dreno torácico no meio da sala de parto. Isso tudo são situações de alta emergência que requer um grupo para participar. A outra atividade que a gente tem também é quando a gente junta os 2 times, né, ou mais. No caso, muitas vezes, a sala de parto, que é um ambiente de alto estresse, então tem uma situação de distócia de ombro ou hemorragia materna, que a equipe da obstetrícia tem que atender a mãe, tem que se comunicar com a parte neonatal para poder a gente fazer o planejamento do que vai fazer o atendimento para o bebê, e a equipe neonatal, e
O debriefing, né, que é a análise do cenário ou da atividade, depois pode ser feito de uma maneira individual dos times e depois combinado, onde os times vão abordar o que foi as questões de comunicação entre as equipes e o que pode ser aprendido dessa experiência. O bloco 3, a gente explora um pouco mais sobre as conversas difíceis, né? A gente tem um protocolo SPIKES, que a gente ensina como entregar notícia ruim, e aí os nossos cenários são trissomia do 18, identificação, disclosure de erros médicos, né? A gente às vezes tem erro médico que precisa ser informado para o paciente, e às vezes quando a gente precisa que os pais decidam por do not resuscitate, que é outra coisa comum aqui que a gente tem, né? Se decide que não vai mais, que vai remover suporte, essa conversa também é uma conversa difícil, diagnósticos letais e distorções de prognóstico incerto. A outra atividade que a gente inseriu mais recentemente é conflitos entre os membros do time, né? Às vezes tem um conflito entre o que a enfermeira acha que tem que fazer ou o que o médico acha que tem que fazer, e aí a gente ensina o fellow a lidar com esses conflitos de uma maneira positiva e que gere resultados melhores. Outro fator importante para ser considerado é a variação de dificuldades nos cenários. Então, ao longo desse currículo que a gente desenvolveu, a gente tem um crescendo de dificuldade, um aumento gradual, mas essa dificuldade pode ser inserida dependendo do que é o estudante. Aqui a gente tem o nosso estudante, o nosso chefe, que também a gente... a instituição requer que a gente participe de atividade de simulação para manter a nossa competência em procedimentos, então a gente volta e meia tem que voltar para o laboratório para praticar e check the box que a gente está tendo esse tipo de treinamento. Então, a gente define o que é as milestones que você quer chegar. Você pode ser um iniciante, você pode ser um indivíduo competente ou um indivíduo proficiente na atividade ou na determinada tarefa, né? Muitas dessas definições vêm em situações de estimulação para cirurgia endoscópica ou para cirurgia robótica, onde eles utilizam a técnica da prática deliberada, que é você repetir várias vezes o mesmo procedimento com feedback e poder, então, atingir essa situação de mastery, né? Que é onde você tem total proficiência na atividade. O plano de aprendizado individualizado entra muito nessa parte de pessoas que precisam treinar e que já tem um certo nível de conhecimento que precisa ser aprimorado. O último bloco que a gente faz, então, é as situações de mais complexidade, como traqueostomia, gastrostomia, cuidado com linhas centrais, e complicações que geram dessas, às vezes uma traqueostomia que tem um plug, ou uma traqueostomia que o paciente retira, e como lidar com essas situações de emergência. Movendo, então, para os recursos que existem. Então, a primeira coisa é estabelecimento do Safe Learning Environment, que seria, então, você construir a confiança do estudante para que ele possa executar a atividade se sentindo seguro, que não vai estar sendo ridicularizado, que não vai estar sendo julgado na sua falta de conhecimento, e que, então, há esse contrato de confidencialidade, onde a gente determina que nada que acontece na simulação deve ser compartilhado fora dali, e tenta estabelecer essa orientação onde você faz o estudante se sentir seguro para cometer erros, porque o objetivo é que os erros sejam cometidos no laboratório e que haja a identificação por parte do educador qual é o gap de conhecimento para que ele seja corrigido. E esse acordo do contrato de ficção, onde você explica que, por mais que a gente esteja tendo a intenção de tornar o caso realístico, ele sempre vai ser uma simulação, e que a pessoa tem que agir de acordo a acreditar que aquilo ali está acontecendo mesmo, e
fazer essa experiência ser a mais realística possível, mas entendendo que existem situações que não tem como a gente mimetizar 100% a realidade. A gente tem, então, conta com task training para procedimentos, que são manequins que são de baixa fidelidade. Aqui a gente tem essa impressora 3D, esses modelos de coração são feitos a partir de ressonância magnética de pacientes com malformação cardíaca. Nosso cirurgião cardíaco aqui, eles imprimem o coração e fazem o planejamento cirúrgico de acordo com o que eles estão manipulando, né? Tem possibilidade de manipular o coração. Esses outros manequins aqui estão para fazer linha umbilical, ele tem possibilidade de preencher aqui e ter retorno venoso, que ajuda bastante. E a gente tem os manequins de alta fidelidade, esse aqui é o Primipol, ele respira, ele tem retrações, ele pode ficar com o abdômen bem duro e cianótico, e a gente tem a habilidade de reconhecer aqui no computador se a intubação intraqueal foi feita, se está correta, que tipo de ventilação que está sendo oferecida, se está muito volume ou pouco, e esse feedback dado para o manequim em relação às ações que o estudante está tendo. Então, se ele faz o que é certo, o manequim melhora. Se ele faz o que é errado, a situação se deteriora. E a gente tem como controlar isso. Aqui a gente tem os atores, essa ator aqui tem essa situação de ferida, né? De ter que fazer sutura. Então, se você quer que o médico aprenda a lidar com o paciente que está reagindo, né? Que está sentindo dor ou que está sendo combativo, no momento de fazer uma sutura, o que você faz. Então, dependendo do objetivo de aprendizado, a gente insere os atores. E aqui o material biológico para fazer prática de inserção de tubo dreno de tórax, que é o caso que a gente utiliza. Outros recursos que a gente tem também seriam os templates de design de cenário, onde você tem, então, aqui o caso, né? Bota quem que é os autores do caso, os objetivos cognitivos, técnicos e comportamentais, o tempo que você vai gastar no cenário, quanto tempo vai gastar no debriefing. Geralmente a gente recomenda 2 a 3 vezes o tempo do cenário, e o pessoal... E aí, então, aqui a descrição do caso, onde a gente tem o que é o timing, né? A chegada dos estudantes na beira do leito, o paciente vai estar com essas características, as intervenções esperadas são essas, e a resposta do manequim vai ser essa. E a gente tem para todo o caso, ao se desenvolver, a gente vai dando esse feedback. E o technician, ele vai responder com os sinais vitais de acordo com a nossa direção. Então, eu geralmente fico atrás, no papel de observar a atividade, e vou guiando o technician para ele alterar os sinais vitais de acordo com as atividades que os fellows estão fazendo. O feedback, então, para os estudantes, o que a gente chama de debriefing, é considerada a parte mais importante do aprendizado usando simulação, é o effective learning. Se trata, então, da observação específica a respeito da comparação entre uma performance do estudante versus a performance considerada ideal ou standard. Então, é nesse momento que você faz a reflexão sobre a ação e tenta identificar os gaps de conhecimento que podem existir e corrigi-los. Aqui a gente tem uma sessão de debriefing. Esse debriefing ele pode ser imediato ou real time, né? Quando a gente tem uma resposta de sinais vitais ou uma confirmação verbal de um resultado. No caso das linhas, quando a gente tem retorno venoso, na intraóssea também a perninha ela te dá a habilidade de ter retorno venoso para poder saber se você atingiu o local correto. E os sensores, então, que vão estar identificando, no caso, às vezes, quando você está fazendo reanimação e massagem cardíaca, se a profundidade está correta, se a velocidade
do CPR está sendo feito de maneira correta. E também a gente tem o post-event, que seria a reflexão após a atividade. A gente pode utilizar aqui, eu tenho a habilidade de vídeo, que eu posso identificar um momento específico da atividade. Então, a gente, como diretor da atividade, a gente tem que estar prestando atenção muito no que eles estão fazendo e anotando e identificando os pontos que a gente quer discutir. Para o debriefing, existem vários frameworks que a gente pode utilizar. A mais fácil é o Plus Delta, que seria, então, você perguntar o que ocorreu bem e o que poderia ser diferente. Isso é um debriefing mais rápido, né? Que, às vezes, quando a gente não tem muito tempo, a gente pode utilizar desse, mas o debriefing que eu mais utilizo é esse guia aqui que segue essa sequência, né? A gente tem que ter bastante treinamento para conseguir fazer isso, mas depois vira natural. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer, dar um outline, né? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o fato, depois dissecar os fatores cognitivos, técnicos e comportamentais. Então, explica para o estudante qual vai ser a sequência. A primeira coisa que a gente faz é pedir para eles expressarem os seus sentimentos, né? O que está sentindo? Estou sentindo que foi um caos, ou estou sentindo medo, acho que frustração, dependendo do que a pessoa sente, só tirar o sentimento de dentro. E depois revisar os fatos, o que aconteceu, para que todo mundo tenha o mesmo shared mental model, que seria do que foi o fato em si, qual é o caso, a descrição do caso. E depois a análise. Então, a gente faz essas perguntas que eles falam que são non-judgmental inquiry, onde você pergunta, eu notei que você fez ventilação de pressão positiva e o paciente continuava respirando. Geralmente, quando a pessoa está respirando, a gente não faz esse tipo de intervenção. O que você estava pensando quando você decidiu fazer isso? Aí você escuta a pessoa falar, ver o que ela estava achando, o que foi a justificativa, e aí você extrai se tem algum déficit, alguma coisa que precisa ser abordada. Então, eu achei que quando a pessoa estava azul, cianótica, a gente já fazia a ventilação. E aí você explica quais são as indicações de ventilação positiva e segue em frente. Fazer, então, ao final, um resumo do que foi discutido e, por último, identificar em cada estudante o que foi o ponto mais importante de aprendizado daquela atividade. É importante saber que nem sempre a gente vai poder cobrir todos os objetivos que foram pré-determinados e muitas vezes a gente vai ter que ter flexibilidade para abordar objetivos que não foram planejados, né? Muitas vezes, quando eu faço simulação para os residentes de pediatria, já de cara a gente identifica que eles não sabem onde ligar a fonte de oxigênio ou de ar. E aí a gente tem que sempre voltar para esse ponto, que é um ponto bem básico, que não era o objetivo a gente ensinar eles como ligar o oxigênio, mas é uma parte importante, então a gente tem que descobrir que isso é um gap de conhecimento, abordar o assunto e aí seguir em frente. Então, sempre tentando identificar quais são os gaps de conhecimento para serem discutidos. Alguns dos desafios e barreiras da implementação, obviamente, os investimentos na área da simulação em tempo para os docentes, na fase de planejamento, demora bastante para a gente fazer o currículo e fazer todos os cenários e conseguir botar isso em prática. Tem que ter uma aceitação e suporte de administração para o pagamento das despesas com o pessoal técnico, com equipamento, investimento em equipamento e no tempo dos docentes, né? A gente costuma dizer que a educação ela não produz dinheiro, ela só consome. E a gente, como médico que atua na área clínica de ver paciente, o que faz trazer o dinheiro é ver o paciente. Então, às vezes, a gente dedicar tempo para essa parte fica complicado, se não tem um tempo de dedicação já pré-determinado. E tempo para desenvolver os cenários, tempo para conduzir as atividades e também ensinar os docentes como fazer simulação. Para mim, a instituição investiu nesse curso que vem do Center of Medical Simulation, lá do Massachusetts Institute of Technology. Eles têm um centro muito desenvolvido lá e eles vieram, a instituição trouxe a equipe de lá para dar o curso para nós. Foram mais ou menos 50 pessoas que participaram de todas as especialidades da pediatria.
E ali a gente aprendeu a fazer debriefing, a fazer os cenários, e foi um curso intenso de 3 dias. Mas existem outros cursos disponíveis, talvez cursos online, e que é interessante que os professores aprendam a praticar a simulação de uma maneira tecnicamente correta. Coordenação da grade das atividades, obviamente, requer bastante logística, né? A competição com outras atividades educacionais do currículo, aulas, casos clínicos, journal clubs, todas essas atividades que são necessárias também para um currículo educacional, mas que a gente tem que inserir a simulação dentro desse contexto. E competição com as atividades clínicas, obviamente, a gente tem que tirar o fellow da atividade clínica e proteger ele para esse tempo de atividade educacional. Então, isso às vezes gera um pouco de conflito com os profissionais que estão dentro da unidade e não tem o fellow lá para ajudar com as necessidades dos pacientes. E isso, então, entra no conceito desse balanço entre serviço e atividade educacional, que a gente tem que proteger os estudantes para essas atividades. Direções para o futuro, então, a literatura em educação médica é vasta e ela demonstra que a educação de profissionais da saúde, usando a metodologia de simulação, não importa se for para médicos, enfermeiras, farmacêuticos, terapeutas, isso leva a melhores resultados educacionais e mais duradouros, se comparado com a educação clínica tradicional. No entanto, a parte de Translational Science, a gente gostaria de demonstrar e identificar a metodologia adequada para demonstrar os resultados melhores para os pacientes. Então, isso ainda é limitado, essa demonstração de que a atividade de simulação vai resultar em melhorias para o paciente. Apesar de ser, da gente achar que é óbvio que isso vai acontecer, não existe ainda ciência demonstrando especificamente. Então, em conclusão, para a educação médica dos profissionais da saúde do século XXI, a experiência clínica somente não garante a aquisição da competência clínica desejada. O foco em educação de erros médicos e segurança do paciente, ele é necessário para a gente entregar a medicina que está sendo demandada nesse tempo que a gente vive. A necessidade de promover um ambiente de aprendizado seguro e centrado no estudante, então focado no resultado para o estudante, e o treinamento ético. A busca pelo Mastery Learning, que seria, então, práticas deliberadas para atingir determinados graus de competência, quando a gente tem situações de alta destreza que é necessária, muita prática, e não tem como praticar isso no paciente. O objetivo da educação médica em desenvolver profissionais competentes, capazes de proporcionar o maior nível de cuidado seguro para os pacientes, e um foco em aprendizado ativo, interprofissional, e com foco na comunicação adequada entre os profissionais. Então, com todo esse contexto dessa necessidade médica para o século XXI, a simulação entra como uma solução, onde a gente pode incorporar todas essas necessidades com esse tipo de atividade. E é isso que eu tinha para dividir com vocês. Se tiverem perguntas, eu posso responder. Tem professora Joana, amei sua aula, achei maravilhosa a sua exposição. Acho que você foi desde o ensino médico até a questão da capacitação de profissionais de saúde, então você fez uma linha do tempo muito interessante para nós que somos profissionais de saúde, e alguns presentes aqui são educadores, são professores. Então, fiquei muito feliz. O tema que você mesma selecionou foi muito pertinente. Eu gostaria de falar com os presentes na sala que estejam à vontade para abrir o microfone, a câmera e fazer perguntas, interagir. Flávia, você quer falar alguma coisa? Quero. Sensacional a aula, viu, professora Joana? Eu elenquei alguns pontos aqui, EPAs, né, estabelecidos para a neonatologia, que eu sei a experiência da Cacau, e o erro médico informado, né, durante o treinamento, né, que a gente não tem esse, assim, eu nunca nem pensei nessa forma de usar a simulação, sabe?
Achei muito interessante e eu queria perguntar como que é esse treinamento sobre o erro médico informado ao paciente. Então, isso é um tema de muita sensibilidade, né? Ninguém quer assumir o erro, ninguém quer ter que falar isso com o paciente e com a família. Mas aqui a sociedade é uma sociedade de litígio, né? O processo médico ele é muito presente no nosso dia a dia e medidas preventivas do processo médico são o que auxiliam o sistema todo a diminuir custos, porque quando você pratica medicina, que você tem que corrigir o erro, ou você tem que pagar pelas consequências de um processo, isso gera consequências muito grandes em termos de custo e em termos de trauma para uma pessoa que é o profissional em função da sua carreira, o que vai chegar, né? É um trauma muito grande ter que fazer parte disso. Então, o princípio que a gente ensina aqui dentro da instituição é de você ter a honestidade, você ter a capacidade de identificar o erro, verificar aonde ele ocorreu, geralmente são vários pontos, e informar o paciente do quanto você está sensível a isso, que você pede desculpas por isso ter acontecido, mas não necessariamente você assume uma culpa individual. Você tem que informar que o erro ocorreu, foi um erro que está sendo investigado, que está sendo visto como você pode usar o erro para chegar a melhorias. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é um processo que geralmente envolve o risk management, que é um lado aqui, um departamento que ajuda com a parte legal, né? E você ter uma conversa com a equipe que participou no erro, de estar presente e estar disposto a responder perguntas, né? A gente tem que estar ali para informar e para revelar para essa família, porque isso dá um conforto para a família, isso dá uma sensação de confiança e tira esse peso que é essa desconfiança e essa necessidade de brigar, de ter que ir atrás de... não exclui 100% do risco de litígio, mas ele diminui bastante. E eu acho que é isso que a instituição aqui nos guia em sempre falar a verdade de uma maneira com muita compaixão e você ter empatia por aquela situação desagradável que ocorreu. Isso desde infiltrado de acesso venoso, isso aí a gente faz direto, né? É uma coisa que a gente faz muito. O paciente teve um infiltrado de acesso venoso, teve um dano da pele, e aí teve que, né? Ou então um problema de úlcera de pressão, que são erros a gente chama aqui de preventable harm, que é uma coisa que acontece, mas que é prevenível. E isso tudo faz parte desse módulo aí que a gente explica, a gente pratica. Bem, professora Joana, tem alguns comentários aqui, a maioria agradecendo a sua contribuição, elogiando a sua apresentação. Existem alguns participantes que perguntaram se você poderia fornecer algumas referências bibliográficas. Você tem meu WhatsApp, da Flávia, qualquer coisa a gente pode compartilhar pelo grupo do SIG. E a Gabriela, que é participante, escreveu que como que ela pode tornar o cenário mais realista possível. Ela fala que, na experiência dela, mesmo deixando claro todas as regras, explicando todo o processo de simulação, ela ainda acha que existe uma dificuldade por parte dos envolvidos para atuar de uma forma realista. Então, isso vem com a prática. Eu acho que a gente, essa cultura de usar a simulação dentro de um currículo, ela ajuda o estudante e a comunidade que está ali na educação a entender isso como uma atividade muito boa e que quanto mais você for realista, mais aquilo vai te ajudar no cenário real. Então, isso é cultural, é uma mudança cultural. Eu acho que só com a prática, né, você fazer, você ter isso dentro
dentro da expectativa do estudante, agora os nossos residentes, eles sabem que toda terça-feira à tarde eles vão ter uma prática de simulação e eles acabam entendendo que essas práticas de simulação, elas ocorrem na vida real, esses cenários vão ocorrer na vida real e como aquilo ali ajuda. Então, eles acabam... quando tem alguém que dá uma risadinha ou faz tem um comportamento inadequado dentro ali, a gente não entra no jogo, a gente mantém a seriedade da postura e faz a pessoa se sentir mal em estar fazendo uma brincadeira, uma reação que não seja profissionalmente adequada dentro daquele cenário, mas sempre tentando manter esse ambiente seguro, que a pessoa possa se sentir à vontade para cometer erros. E muitas vezes a gente tem que chamar a pessoa né, fora dali e explicar que isso não é um comportamento adequado e que ela tem que se portar de uma maneira melhor para poder conduzir a atividade. Outras estratégias que a gente usa usar materiais reais. Eu já usei, por exemplo, pegar cordão umbilical de parto e fazer para praticar a linha central, isso aí torna a situação um pouco mais real. Você usar esses, eu não sei a tradução disso, mas eles chamam de moulage, quando a gente bota uma substância verde para fazer o mecônio, ou então o sangue, enfim, o ambiente também, às vezes você pode usar in situ, né, que você pega um quarto de UTI e faz a atividade ali. Outras situações de você tentar mimetizar a realidade o mais próxima possível. A gente faz simulação com os pais de pacientes também que vão para casa de alta com traqueostomia, e o quarto é como se fosse um quarto dentro de uma casa. Eles estão num berço e aí você tenta fazer o ambiente o mais real possível, mas realmente... acho que culturalmente você ter essa rotina de fazer atividade ajuda. Ok. Professora Joana, eu acho que o importante é ter essa prática de cada serviço, seja uma instituição de ensino ou assistencial, porque acaba que nós vamos ter residente, vamos ter fellows, e os próprios estudantes de medicina, eles devem ter um modelo de currículo e esse modelo de currículo deve estar alinhado com as práticas simuladas. Então, assim, o apoio gestor, ele é fundamental, né? E as instituições assistenciais têm essa vantagem, porque a simulação in situ, você não precisa ter um laboratório de simulação, você pode ter um almoxarifado, que você vai guardar os manequins, e você aproveita um quarto, um leito de UTI que esteja vago, e naquele momento mais adequado você vai fazer a atividade de simulação. Mas é importante que esteja nesse currículo, para que o residente, por exemplo, ele pare de ir para assistência e que possa, então, desenvolver as suas práticas. Não só o residente, mas também o profissional de saúde, porque a gente sabe que algumas práticas nós temos que ter uma frequência maior para que a habilidade, a competência sejam desenvolvidas, né? E a Flávia, que é uma pessoa que nos acompanha, participante assídua, ela fez duas perguntas. Uma delas é se você utiliza escala, instrumento de medidas específicas validados para avaliar as competências e acompanhar as EPAs dos estudantes de medicina. E ela pede também se é possível você passar a referência do guia de debriefing FAST. Sim, tudo isso, essas referências todas eu posso passar para você, Maria do Carmo, e outras referências, fazendo um Google online, é incrível a quantidade de coisa que aparece. Então, essas escalas de avaliação, existem várias para vários tipos de atividades. Por exemplo, a gente tem uma que a gente usa muito, que é a avaliação de intubação intraqueal. Então, tem os checklists, tem toda
a gente utiliza escalas que são validadas, mas também nós temos as nossas próprias escalas, porque muitas atividades específicas não se encaixam o que está publicado com o que a gente tem aqui. Mas cada programa a gente acha que tem que ter, né? Tem que ter um mecanismo de avaliação e não só o mecanismo de avaliação do estudante e da performance dele, mas também uma avaliação da atividade educacional em si. Então, para cada domínio de avaliação, existem escalas que são ou não validadas. E acho que isso que é a grande oportunidade de pesquisa dentro da área de educação médica, é você estabelecer sistemas de feedback, sistemas de avaliação e testar nos estudantes para ver o que é. E essas pesquisas, elas seguem o rigor científico como qualquer outra. Você tem que ter um número de participantes, você tem que ter uma calculação, um cálculo de poder para saber se a amostragem vai ser suficiente para definir se aquela atividade é validada ou não. Então, assim, não é fácil, mas é possível e tem bastante oportunidade ainda para criar conhecimento. Uma referência que eu recomendo é o MedPortal, que é um site de publicação em educação médica. Esse pode fazer um Google, MedPortal, você acessa qualquer coisa em relação à educação médica e tem muita informação bem relevante. Acho que foram essas as perguntas, não sei se deixei passar alguma. Isso mesmo. Bem, professora Joana, o horário está aqui adiantado. Eu acho que existem muitas perguntas a serem feitas. Eu gostaria só de falar com os presentes que aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, no Laboratório de Simulação, nós temos o Harvard. Foi logo antes da pandemia que a gente adquiriu, então a gente utiliza muito. E nós temos o CineUB, nós temos aquele prematurinho, né? E assim, tem sido muito utilizado, mas eu acredito que o pessoal da neonatologia e a residência, mesmo a residência de pediatria do Hospital das Clínicas, que é vinculada ao FMG, ele poderia utilizar mais. Então, tem a professora Maria Albertina, que está aqui, que é a atual coordenadora aí do estágio em neonatologia, então fica esse desafio para ela. Ela já utiliza, mas eu acho que a gente tem que implementar. Ela já utiliza, os professores da neonatologia utilizam, mas a gente tem que implementar essa parte. A gente tem... Eu me coloco, desculpa interromper, mas eu me coloco à disposição para dividir com vocês todos os nossos cenários, porque dá um trabalhão de fazer, não tem, às vezes pode, né, pegar e só traduzir, a gente não tem problema nenhum aqui, todo mundo divide esse tipo de informação aqui nos Estados Unidos e todo mundo bem feliz, sem se preocupar com autoria nem nada disso, a gente só para falar que eu tenho todos esses arquivos aqui que eu posso passar para vocês. Que maravilha! Pois é, então, assim, fica esse desafio, né? E já temos uma colaboração, uma parceria aí com a professora Joana. Eu acho que é isso, Flávia. Bom, professora, agradecer muito, né? Desde o primeiro contato que eu tive, foi muito bem, rapidamente, né? Prontamente. Me faz muito bem participar desse tipo de atividade. Eu sempre falo em todas as minhas apresentações que eu fiz faculdade pública e saí do Brasil. E eu sinto uma obrigação de devolver de alguma maneira o que eu aprendi aqui para as pessoas do Brasil. Então, eu estou sempre feliz de participar desse tipo de atividade. Então, agradecer, professora. E muito obrigado, né? Joana, muito obrigada. Um excelente dia aí, né? E nós vamos. Aí tá frio, né? Aqui. Não, mais ou menos, está entrando no inverno agora, mas aqui na Flórida nunca faz frio. Ô, gente, só lembrando de fazer o registro da presença com a senha para emissão de certificados, tá? Pelo via Senex da UFMG. Eu agradeço também a presença de todos, né? Hoje nós tivemos a sala cheia, né, Cacau? Sim. Joana, você deu ibope, viu? Queremos chamá-la mais vezes.
Ai, Albertina, tudo bem? Doida aqui para colocar a câmera, não conseguia. Ai, que Ai, obrigada, Joana, maravilha. Obrigada, Cacau, Flávia. Um trabalhão aí. Seguimos todos, a gente que é apaixonado por isso, né? A gente fazer o que gosta faz muito bem para a gente. Verdade. Muito obrigada, excelente. Tá bom. Obrigada, Um beijo a todos. Um beijo, Joana. Bom trabalho. Tchau, Tchau tchau. para todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.